Olá, como vai? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Perante o Eterno. Este é nosso 23º vídeo de uma série de 24, intitulada Porque Ele é o Messias, onde mostra uma profecia sobre a primeira vinda do Messias no Antigo Testamento e o seu cumprimento no Novo Testamento. Se você ainda não viu os vídeos anteriores a este, clique na playlist acima e confira todos os outros vídeos, vale muito a pena. Nesse vídeo, a profecia mostra que o Messias teria uma sepultura com os ricos. E se você tiver alguma dúvida sobre este assunto ou outro, eu posso fazer um estudo com maiores detalhes. Aproveitando, já deixa aquele like para ajudar o canal e se você ainda não se inscreveu, peço que se inscreva, ative o sininho de notificações, isso ajuda o canal, fazendo com que o YouTube indique a outras pessoas e quando tiver vídeos novos, você receberá notificação. Entre vários vídeos que temos aqui no canal, você tem a opção de audiobook, vários estudos bíblicos, temas como lives todas as sextas-feiras, às 19 horas, sobre o livro Mente, Caráter e Personalidade, onde os convidados nos ajudam a discutir e entender um pouco mais. São pastores, psicólogos, professores, enfim, convidados onde discorremos os temas que só têm a edificar o nosso crescimento espiritual. A profecia de hoje encontra-se em Isaías capítulo 53, verso 9, que diz assim: Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Acredito ser importante sempre repetir que muitos textos do assim chamado Antigo Testamento possuem uma profecia como aplicação imediata para o tempo que foi escrita e, ao mesmo tempo, ela se refere a uma profecia vindoura, que são então chamadas de profecias de dupla aplicação, e muitas delas são messiânicas. Esse versículo que li faz parte de um contexto maior que fala sobre o servo sofredor, que começa bem antes do capítulo 52, mas os textos mais conhecidos são a partir do capítulo 52 e alguns versos do 53, que diferem Israel como servo, trazendo a imagem do próprio Messias. O contexto e o texto apontam mais uma vez para o Senhor Jesus, que, embora não sendo, foi morto como pecador, um santo que deu a sua vida pelos transgressores, e com eles seria colocado na sepultura. No entanto, o texto nos diz, mas com o rico esteve na sua morte. Ele seria sepultado na tumba de um homem rico. Sim, como podemos ver, o cumprimento dessa profecia foi separado uma tumba, a tumba de José de Arimateia, um homem rico. O texto encontra-se em Mateus capítulo 27, versos 57 ao 60, que diz assim: E, vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então, Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol e o pôs no sepulcro novo que havia aberto em rocha e, rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Mas, afinal de contas, quem era José de Arimateia? Interessante que em Marcos capítulo 15, verso 43, ele é descrito como um conselheiro honrado que também esperava
o reino de Deus. Em Lucas, por exemplo, capítulo 23, versos 50 e 51, é acrescentado que ele era um homem bom e justo, e que não tinha concordado com a ação dos outros líderes que condenaram o Senhor Jesus. Em João capítulo 19, no verso 38, ele é descrito como um discípulo de Jesus que andava ocultamente pelo receio que tinha dos judeus. A provisão organizada por José de Arimateia cumpriu a predição de Isaías capítulo 53, verso 9, que lemos, de que o Messias teria um sepulcro com um rico em sua morte. Lembrando que o sepultamento ocorria normalmente em torno de 1 ano depois de colocado na tumba. Bem, esse é um outro estudo. João ainda acrescentou que Nicodemos se associou a José na organização do sepultamento de Jesus. Tanto José como Nicodemos foram excluídos do julgamento de Jesus no Sinédrio. Muitos discípulos estavam com muito medo de se mostrarem abertamente como seguidores de Cristo, mas Nicodemos e José corajosamente vieram em sua ajuda. Eles puderam fazer por seu mestre morto o que teria sido impossível para os pobres discípulos, e a sua riqueza e influência os protegeram. E, em grande medida, da maldade dos sacerdotes e dos príncipes. José de Arimateia e Nicodemos não ofereceram suas dádivas de amor a Jesus em vida. Com amargo pranto, eles levaram suas custosas especiarias ao frio e inconsciente corpo. Ao mais honrado em Jerusalém, não se poderia haver demonstrado mais respeito na morte. Os discípulos surpreenderam-se então ao ver esses ricos príncipes tão interessados como eles no próprio sepultamento do Senhor Jesus. Nem José e nem Nicodemos haviam aceito abertamente o Salvador enquanto ele vivia. Eles sabiam que esse passo os excluiria do Sinédrio e esperavam protegê-lo por sua influência nos conselhos. Nicodemos, ao ver Cristo erguido na cruz, pôde se lembrar das palavras que ele proferiu durante a noite no Monte das Oliveiras. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, versos 14 e 15. De forma delicada e com muita reverência, eles removeram o corpo de Cristo do madeiro com suas próprias mãos. Eu acredito que choravam muito e de muita compaixão. E ao contemplarem Jesus ali ferido, dilacerado o corpo, José então, que possuía um sepulcro novo, talhado numa rocha, ele tinha reservado para si mesmo e, como ficava próximo do Calvário, preparou-o então para Jesus. O corpo, com as especiarias, foram trazidas por Nicodemos e foi cuidadosamente envolto num lençol de linho novo, e o Redentor foi levado então à sepultura. Aqueles que não tinham medo de serem chamados discípulos, eles tiveram medo de pedir o corpo do Senhor Jesus. Mas aquele que teve medo de ser chamado discípulo não temeu nem um pouco em pedir o corpo de Jesus a Pilatos. Não existia mais motivos agora para esconder a sua admiração e o seu amor por Jesus. Ainda que fossem ridicularizados ou menosprezados por todos no Sinédrio, e nem mesmo
fossem mais considerados homens do Sinédrio, e sim apenas agora seguidores do Nazareno. Ao fazerem então isso, declaravam publicamente o seu amor por ele, o seu entendimento e aceitação como o Messias, aquele a quem aguardavam tanto tempo. Com certeza sentiram muito por não terem declarado isso antes, por terem tido a oportunidade de andar com ele e não o fizeram, de poderem ter tido conversas de forma pública com ele, e não às escondidas. Poderiam ter ouvido mais da própria boca do Senhor Jesus as palavras do reino. Mas e você? Existe algum lugar em que você tem negado o Senhor Jesus? Existe algum lugar em que você frequenta e que as pessoas não sabem a fé que você diz professar? Pense um pouco. Jesus está te convidando hoje para dizer publicamente, para você mostrar publicamente o seu amor por Ele e permitir que sua vida seja reinada por Ele, mesmo porque Ele vive. E este é o nosso próximo tema, o último tema desta série, porque Ele é o Messias. E que possamos todos dizer, assim como André disse, encontramos o Messias.